Caião, eu preciso da sua ajuda. Uma mulher. Eu namoro um homem, ele é incrível, sabe, Caio? Ele cuida de uma irmã dele, que é um pouco mais velha que ele, e ela tem esquizofrenia. Caio, eu admiro muito ele. Namoramos há quase 2 anos já. Nos damos muito bem. Ele tem 44 anos, eu tenho 25 anos. Eu fui sempre muito tranquila, sabe? Eu não sou de festas. Mesmo com a nossa diferença de idade, a gente se parece muito, sabe? A gente vive bem e tal. Ele não Qual tem é a filhos. diferença de idade? É 44 ele, 25 ela. É razoável. Tá? Depois eu faço a conta aqui. 19 anos. É. Vamos lá. Ele não tem filhos e é uma pessoa super tranquila também. Caio, eu só não sei o que fazer porque eu tô com medo da gente se casar, sabe? E não dar certo por causa da convivência com a irmã dele junto. Eu gosto dela. Ela é super humilde, um amor de pessoa. Ela toma os remédios certinho, é controlada. Mas eu tenho medo, sabe, Caio, de quando nos casarmos, a gente não se dá bem. Eu amo ele, mas esse medo da convivência de nós 3 morando juntos tá me deixando confusa. Eu preciso muito te ouvir em relação a isso, Caio. Me ajuda? Olha, francamente, se fosse minha filha aqui comigo, me contando a mesma história, eu iria dizer, mas para que você tem que casar, minha filha, agora? Certo. Namora ele vem aqui em casa, você vai na casa dele, vocês, 1 vez, 2 vezes no ano, conseguem algum parente ou algum cuidador para ficar com ela e dão uma viajada só vocês. Mas não há pressa, não. Eu não vejo mais por que no tempo presente as pessoas ficarem com essa angústia de casamento. Que não é a primeira vez na história humana que alguém falando da parte do Evangelho recomenda que não se tenha, não é? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 7 que devido às circunstâncias da hora, ele recomendava que ninguém se casasse, que o tempo estava muito ruim, era um tempo de muita tribulação, de muita perseguição, de muita dificuldade. Então ele diz, eu preferiria, para vos poupar de tanto sofrimento e desgaste e peso, que vocês fossem como eu, que vocês não tivessem que carregar a angústia de um casamento, porque quando você se casa, você de um lado se torna um com uma outra pessoa, mas tem uma dimensão tua que fica saci para muitas coisas. Fica saci. Fica saci. Não é saciada. Não, fica saci. Fica cortada. Paulo diz, fica 50-50. Sei, cara. Ele diz, aí mesmo em 1 Coríntios 7, que você fica dividido com o mundo. Você tem que cuidar do outro, o outro da mesma forma para com você. E agora a circunstância é diferente. Nós não estamos aqui tratando exatamente de uma guerra, mas nós estamos tratando do peso de uma condição que ainda não se impôs como um convívio cotidiano e já a deixa com medo. Então eu preferia muito mais, minha sugestão, é só minha opinião, de um irmão mais velho, que você namorasse com ele mais tempo, fosse vendo, mais tempo para conhecê-lo. Ninguém está se privando de nada a não ser do convívio cotidiano. Ela está há quase 2 anos. Pois é, ainda é pouco tempo, né, hoje em dia. Hoje em dia é muito pouco tempo. Hoje em dia as pessoas deveriam se casar cada vez mais, como meu filho Lucas disse, aqui em Brasília, quando a gente ia do Rio para Manaus, para os 50 anos do casamento papai e mamãe. Paramos aqui, 4 horas da manhã, caminho de Manaus, 2000 e pouquinho. A gente mudou em 2004, foi antes disso, alguns 2 anos talvez. E aí paramos, a Adriana, eu, os meninos,
todo mundo ali de madrugada, sentados, eles pediram para eu contar como é que tinha sido o relacionamento, o casamento do papai com a mamãe, como eles tinham se conhecido. Ok. Aí eu fui contando as histórias lá do interior do Amazonas e tal. E aí como é que foi até aqui? Enquanto ele já tivesse ouvido a história algumas vezes, porque ela é digna de ilustrar coisas lindas, mas nunca tinha visto aquela narrativa tão apenas familiar. Eu fui narrando tudo, as dificuldades, o que eles passaram, venceram, sofreram, perderam, sepultaram, levantaram, foram adiante. Uma história, uma saga. É. E eles juntos ali, foi, enfrentaram tudo. E venceram tudo desamarguradamente, cheios de amor, de perdão, de graça. E fui falando isso e o Lucas encostado assim no bar, magro, alto, olhando assim, quando acabou ele falou, eles merecem se casar. Estão preparados para se casar. Já passaram no já, teste. Eles agora a gente pode ir com tranquilidade, porque eles merecem se casar. Eles merecem se casar. Nós estamos vivendo um tempo tão estranho. É muito bom. E que as pessoas têm que ter mais tempo para merecerem se casar. Se merecem mesmo essa parada, né, velho? Isso é muito bom. Olha, não tem ninguém te obrigando. Teve um tempo que a religião obrigava. Eu tenho certeza que ela e ele já passaram dessa fase. Já não estão na 44? Então aí um homem de 44 vai ficar dando bituquinha, né? A menina de 25 até que ela ainda tem assim. Não, mas nessa geração, namorando um homem de 44, já chegou acelerada. Já então, tá noutra. Não tá com essa angústia. Senão ela diria, eu tô louca para transar com ele, mas preciso primeiro me casar. Não, esse não é um assunto mais para eles. Não é assunto para ela. Eles namoram plenamente. Sim, ela diz. Eles só não estão conjugalizados sob o mesmo teto. Mas do ponto de vista das outras intimidades relacionais e tudo, eles... Tá tudo ok. Tá tudo em cima. Tudo ok. Então, para que forçar esse negócio de coabitação simultânea do mesmo espaço? Hoje em dia eu aconselho tantos casais a não se casarem para poder dar certo. Eu vejo alguns aí que estão já passando os 10 anos de namoro dando certo. Tem uns até que moram um na ponta do prédio, outro na ponta do mesmo prédio, outro do outro lado da rua. Vizinho de porta. Mas tá indo bem. Eu digo, deixa Jorge Jesus continuar montando o time, não é? Diz. Ô Caio, você já chegou alguém aqui pedindo para você fazer a cerimônia e você falar para casa não? Já, não é aqui há muitos anos. Falou, Caio, faz o nosso casamento. Vocês não estão precisando disso. Pra quê? Vai atrapalhar. Prossigam. Amadureçam isso para vocês verem. Olha isso, cara. Eu tô cada dia mais nessa de vocês precisam merecer casar. Você tem adiado cerimônia? Totalmente. A maioria dos crentes não merece casar. A maioria dos que estão desesperados para casar não merecem casar. Não merecem. Não merece. O cara começa a ficar preparado para casar quando ele não precisa. Quando ele não precisa, ele está chegando cada vez mais perto. De merecer. De merecer. Quando não tem nenhuma aflição casamenteira, está ficando cada vez melhor. Tá apto. Ou um não tem que mudar para o Japão por 10 anos. Não tem nada assim oceânico entre eles. Tudo pode ser objeto de algum convívio tranquilo. Recentemente eu atendi uma pessoa que mora num lugar e a noiva morava em outro. A noiva muito linda, foi Miss, bonita. Aí ele disse que ela estava tão sufocante que ele falou, vamos dar um tempo, olha, que ela morava num estado e ele no outro.
estável. Mas ainda assim, o namoro estava sufocante. Meu Deus! Porque as pessoas podem ser sufocantes mesmo não morando juntas. Aham. Aí ela chegou lá e ele falou, vamos dar um tempinho. Eu não estou terminando, eu te amo. Mas eu acho que você precisa aprender a medir melhor as coisas. Porque você aperta muito. Uma constritora daquelas jiboias. Uma jiboiazinha. Sucuris. Eu não tô querendo. E eu tô me quebrando todinho, embora eu te ame. Aí ele falou, fica aqui, fizeram amor, tal, fica aqui que eu vou atender dois clientes. Ok. Volto daqui a 4 horas, 3 horas. Quando ele voltou, ela tinha pegado um cinturão dele, tinha se pendurado num lugar na casa e tinha feito força para se enforcar até que conseguiu. Fábio. Porque não quebrou nada, não houve nada. Ela deu um mata-leão nela mesma. Ela botou com o cinturão do garoto para a culpa ficar grande, longa e contínua. E ficou lá, deu trabalho, até ela cortar completamente o fluxo de oxigênio e desmaiar e morrer aí do peso dela, porque ela não tinha nem altura para se jogar. Ela primeiro teve que se desmaiar para o corpo pender e com o tempo sem socorro e com fluxo sanguíneo cortado, ela morrer. Um mata-leãozinho de jiu-jitsu que ela deu nela mesma. Oi? Suicidou. Se suicidou. Linda. Que isso, cara? Então, queria casar. Você imagina? Imagina só. Então, minha gente, quem fica com essa fissura de casar não está preparado para casar. Os caras melhores para casar são aqueles que estão felizes em ser quem eles são, amam o outro, gostam do outro. Se der para viver junto, eles vivem. Se não der, também não tem problema. Eles vão fazendo os projetos acontecerem sem pressa, sem culpa, sem desespero.